É muito bom nós estarmos aqui novamente e principalmente trazermos um tema que foi muito gostoso para procurar, né? Porque fala sobre felicidade. E felicidade, na realidade, é a meta de cada um de nós. Nós estamos sempre procurando por ela, estamos sempre andando atrás dela. E no Evangelho segundo... Por que deu isso? No Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar o Evangelho baseado nisso, no capítulo 5, no item 20, numa carta de Eclesiastes, né? A felicidade não é deste mundo. Então, foi o que nós pesquisamos para o dia de hoje. Se nós olharmos uma definição de felicidade, nós podemos dizer que a felicidade, segundo o dicionário, é um estado durável de plenitude, satisfação e equilíbrio, tanto físico quanto psíquico, em que o sofrimento e a inquietude são transformadas em emoções ou sentimentos que vai do contentamento até a alegria intensa ou júbilo. A felicidade tem ainda significado de bem-estar e de paz interior. Na realidade, eu conversei com pessoas que gostam de filosofar sobre esses temas, assim, e eu não encontrei uma unidade de pensamento para que nós possamos definir o que é a felicidade. Na realidade, a felicidade é um aspecto interior, é aquilo que nós trazemos dentro de nós e é, para muitos, a meta que nós temos a atingir. Como a Terra é um planeta de expiação, é bem natural que a felicidade nós não a encontremos aqui, né? Pelo menos a felicidade suprema. Mas nós conseguimos encontrar alguns momentos de muitas alegrias que vão se alternando com alguns momentos de tristeza. E isso é bastante normal. Muitas pessoas acham que a felicidade é material. Então é ter a melhor roupa, o melhor casaco, o melhor carro, a melhor casa, né? Fazer a maior viagem. Isso aqui, quando nós pensamos isso, nós vamos ignorar ou então fingir que nós estamos ignorando qual é o principal objetivo, né? O objetivo final das experiências encarnatórias que nós possuímos e adquirimos esse dom, né? Para que nós possamos evoluir espiritualmente. É para isso que nós estamos nesse nosso planeta. O nosso objetivo, então, é a evolução espiritual. E aí, nós vamos ver que a alegria, ela é muito complexa também, porque o que para mim é um motivo de alegria, para outro não é. Aqui nós não tem internet, não computador, não tem os joguinhos do Mário, não tem os bonequinhos robóticos, não tem toda a tecnologia que nós conhecemos no mundo afora, mas o primeiro tem aparentemente, né, não estou fazendo julgamento, mas ele está com aquela responsabilidade de dirigir. Mas o segundo está em plena alegria. Este é o momento que ele encontrou para dar vazão a este sentimento. E é, neste momento, a expressão da felicidade. E é muito estranho também porque nós, às vezes, temos, né, motivos e grandes motivos para sermos felizes e nós não o somos. Nós só vamos dizer que nós estamos felizes quando nós
conseguimos conquistar algum aspecto a mais. E aquilo que para mim não era felicidade, outro companheiro que está ao meu lado, quando consegue atingir, está no auge da felicidade. Então, aquilo que pode para outro ser motivo de grande felicidade, para mim, como eu já tenho, é comum, né? Então, por exemplo, se eu tenho a minha bicicleta, então para mim ter a bicicleta é normal. Aí uma outra criança, não sou criança, mas uma criança que ganha uma bicicleta fica eufórico. Não, para mim eu já tenho. Então, na realidade, nós temos uma certa dificuldade de valorizar aquilo que nós temos. Porque nós estamos, e isso pode ser bastante saudável, o anseio e a curiosidade que nós temos de chegar sempre a galgar outros postos para conseguir outros pontos de felicidade. Enquanto nós buscamos o nosso enriquecimento, tanto espiritual quanto moral, isso pode até parecer sem sentido ou sem significado, tornando as nossas encarnações um desafio recheado de desencanto e aflição, buscando a felicidade em algum acontecimento ou em algum bem material. Então, eu preciso que chegue Natal, porque daí eu vou ser feliz. Eu vou esperar o dia do meu aniversário, porque neste dia eu vou ser feliz. Na realidade, se nós pensarmos despidos dessas emoções, o que é o dia do nosso aniversário? Um outro dia. Motivo, talvez, para que venham até nós e nos cumprimentem. O que é o Natal? É um outro dia. Motivo, talvez, para que as pessoas parem, reflitam e até cheguem a trocar presentes, né? De se passar um para o outro. E a felicidade, na realidade, ela não está fora de nós. Ela é, antes de tudo, um estado de espírito. Então, ser feliz é a nossa atitude diante da tarefa que nós viemos fazer na Terra. Progredir espiritualmente e, de preferência, ajudando os outros a progredirem. Qual é o sentido que eu posso ter na minha vida se eu quero subir e conseguir a felicidade e eu olhar para o lado e ver que para eu conseguir a minha felicidade eu estou machucando ou estou pisoteando aquele irmão que está ao meu lado? Perde o sentido daquela proposta, né, que é a progressão espiritual. Kardec fez uma pergunta aos espíritos: pode gozar o homem de completa felicidade na Terra? E os benfeitores responderam: não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Então, depende do homem buscar, encontrar e curtir essa felicidade. A felicidade, ainda de acordo com Kardec, depende exclusivamente de cada um de nós. Cada ser criado por Deus é que vai dirigir, aceitar e levar adiante esse processo de felicidade. Ela brota dentro do nosso íntimo e depende do nosso interior. Como ensinou o mestre Galileu, o reino dos céus está dentro de vós. E o reino dos céus é o que mais nós desejamos para conseguirmos ser felizes. A felicidade dos bem-aventurados, dos espíritos bem-aventurados, não é
aquela ociosidade contemplativa. Eu vou ficar numa boa, só olhando, vendo o que eu posso cuidar. Que seria, muitas vezes, como já foi dito, uma eterna e fastiosa inutilidade. Eu contemplar, né, eu vou ficar, não quer dizer que nós não tenhamos momentos e belíssimos momentos de meditação, de contemplação, né? Quem é que não gosta de ver o que é belo? Um surgir do sol, o ocaso, eu acho uma beleza da natureza, uma bela chuva. São aspectos que cada um nos encanta, e aí nós estamos contemplando. Mas nós não estamos contemplando no dia a dia, em tudo aquilo que nós esperamos que façam por nós. Mas eu vou ficar esperando, uma hora chega. Tá? Em todos os graus, a vida espiritual é, ao contrário, uma atividade constante, mas ela é isenta de fadigas. Se nós estivermos nos fadigando com as nossas atividades, é sinal de que alguma coisa não está indo bem dentro do nosso agir, né? Dentro da procura da nossa busca interior. E aí, Joana de Ângeles, né, através de Valdo, coloca que o toque de alegria, ela sugere que nós coloquemos um toque de alegria nas nossas realizações. E aí elas vão brilhar. E além disso, vão atrair pessoas que se sentirão muito bem em poder nos ajudar e estar conosco, participar das nossas tarefas. Ora, convenhamos, se eu estou realizando uma tarefa qualquer, de beiço pendurado, de cara braba, e aí achando que tem que fazer isso, é uma droga, não sei, quem é que vai, como é que eu vou querer que alguém esteja comigo? Ao contrário, se nós estivermos fazendo as nossas tarefas com um sorriso nos lábios, colocando amor naquilo que nós estamos fazendo, né, Sueli? Aí nós trabalhamos e trabalhamos em prol de qualquer circunstância, de qualquer pessoa, de qualquer prazer. Viver deve ser um hino de júbilo para todos quantos se movimentam na terra. Isso foi escrita por Joana de Ângeles. O Espiritismo não prega a resignação ou a estagnação, tipo, porque é a vontade de Deus. Bom, eu hoje estou triste porque é a vontade de Deus, então eu vou me conformar, vou me resignar e vou ficar parada sem fazer nada. Não. E aí nós estamos dando aquele primeiro passinho rumo à tão falada depressão. Nós não vamos deixar que ela venha até nós. Nós vamos fugir dela. E aí então nós vamos mostrar que a vontade de Deus não é essa. Deus é pai. Qual é o pai que quer o mal para o seu filho? Esses que querem isso não podem nem ser chamados de pai, né? A vontade de Deus é a nossa felicidade. Por isso que Ele nos deu aí a chance que nós temos para reencarnar neste planeta e chegarmos a atingir tudo aquilo que nós podemos. Chico Xavier dizia que a gente pode morar numa casa mais ou menos, numa rua mais ou menos, numa cidade mais ou menos, ter até um governo mais ou menos. A gente pode dormir numa cama mais ou menos, comer um feijão mais ou menos, ter um transporte mais ou menos e até ser obrigado a acreditar mais ou menos no futuro. A gente pode olhar em volta e sentir que tudo está mais ou menos. Quer dizer, se a gente tem essa situação de dizer, estou mais ou menos,
aquilo é mais ou menos. Na realidade, nós estamos vivendo uma vida mais ou menos. E nós precisamos aceitar esse mais ou menos? Não. Eu posso fazer daquele meu feijão com arroz a comida dos deuses. Eu sempre achei que comer feijão com arroz se comia em casa. Porque a minha mãe fazia e ela cozinhava bem. Hoje, e achava muito estranho as pessoas irem para um restaurante comer feijão com arroz. Hoje, eu vou no restaurante e eu faço a opção de comer feijão com arroz. Quer dizer, a gente tem que fazer aquilo que nos satisfaz, né? Isso eu sei que não vai me fazer mal, que é uma comida saudável. Nós temos que bom ter aquele feijão com arroz para que nós possamos comer. E aí a gente olha em volta e vê que a vida da gente não é um mais ou menos. A nossa vida é um constante buscar, é um constante desejo de estar melhorando. Aquele que se esforça seriamente por melhorar assegura para si a felicidade já nesta vida. Isto foi um dos ensinamentos que Allan Kardec, esse cidadão que aqui está, nos deixou. Dalai Lama Tenzin Gyatso diz que a felicidade é uma questão de treinamento mental. E aí a importância que nós podemos dar para a meditação. Porque esses Dalai Lama, o povo indígena oriental, de uma forma geral, ele prioriza muito a meditação. É aquele olhar para dentro de si e deixar o pensamento fluir. E aí então nós vamos conseguir chegar num estágio de autoconhecimento e automaticamente nós vamos poder melhorar aquilo que está mais ou menos, né? E ver o que nós podemos fazer para pelo menos tentar aquilo que está meio ruimzinho, né? Não é acomodar-se perante aquela ou a outra situação. Estude a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade. E sem humildade é impossível ser feliz. Nós temos que ver, não nos colocarmos numa situação de humildes, mas nós sermos conosco mesmos humildes. Essa humildade vai nos levar a ficar mais próximo da tal da felicidade. O amor é a força da vida. E o trabalho vinculado a este amor é a usina geradora da felicidade. Dá para acreditar? Dá. Veio tudo de mão beijada para nós? Não. Mas ele não disse que ia dar tudo de mão beijada para nós. Ele disse que nos daria. Ele disse que nos daria felicidade, mas que nós teríamos, né? Isso ali, trabalha que eu te ajudarei. A felicidade terrena é relativa à posição de cada um, tá? Mas existe medidas que são válidas para todos os homens. Para a vida material é a posse do necessário. Para a vida moral é a pureza da consciência e a fé no futuro. Que é outra coisa muito importante, né? Nós precisamos ter a fé no futuro e pensarmos sempre que nós teremos dias melhores e muito melhores. Então nós podemos afirmar que a felicidade absoluta, ela não é possível enquanto nós somos um ser espiritual. E convenhamos, né?
a felicidade plena, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 12 meses por ano, a vida inteira, eu acho que seria um saco. Eu aceito muito bem a minha condição, porque eu valorizo muito mais aqueles momentos que eu chego mais perto, né? E a minha vida não tem monotonia. É sempre um descobrir, trabalhar, enfim. Bom, nós temos que, acima de tudo, aprender a cumprir a lei básica, que é amar ao próximo como a si mesmo. E eu tenho me descoberto, eu até estou com medo de ser meio egoísta, mas eu ando meio apaixonada por mim. Eu acho que eu me descubro a cada dia, com os meus limites, com as minhas debilidades, com o meu envelhecer, né? Com tudo isso, eu descubro que eu ainda sou capaz. E isso faz com que este conhecimento eu me apaixone. Eu estou tentando frear um pouquinho para não ficar muito narcisista, mas não é nesse sentido. Tá? Bom, se nós somos regidos pela lei de reação, é impossível que nós sejamos felizes quando alguém sofre, que nós estamos vendo alguém perto de nós com um sofrimento, seja uma doença, seja espiritual, seja um sofrimento material até, e que nós temos a culpa ou até mesmo a omissão por não termos feito nada para que nós possamos ajudar a este irmão que está ao nosso lado. Aqui tem um pensamento de Clarice Lispector, ela não é espírita, tá? E eu coloquei porque é uma visão provavelmente de alguém que não é espírita. Sou o que quero ser porque possuo apenas uma vida e nela só tenho uma chance de fazer o que eu quero. Isso é de alguém que não é adepto do espiritismo. Mas olha o que mesmo assim ela diz. As pessoas mais felizes não têm as melhores coisas. Elas sabem fazer o melhor das oportunidades que aparecem em seus caminhos. Então, esse desejo e esse reconhecimento não é só de quem é espírita. De qualquer cidadão, de qualquer credo, de qualquer fé, tem essa visão, né, de que a felicidade não é só dentro daquilo que nós temos. Tem uma frase que diz: eu não tenho tudo o que eu quero, mas eu quero tudo o que eu tenho. Eu sou feliz com tudo o que eu tenho. Eu não conseguiria me mas aí assim, ó, eu estou tentando transformar, né, passar isso só para o lado espiritual. Bom, a nossa consciência tranquila é outro aspecto interessantíssimo, que mesmo que tudo pareça estar errado, no íntimo nós podemos conservar um sentimento de felicidade, porque o dever que nós devemos fazer já foi cumprido. E a felicidade é possível na Terra, na atualidade. E nós já dizemos que não existe melhor travesseiro do que a consciência tranquila. E cada um de nós pode confirmar isso, né? Aqui nós temos um relato de Samuel Felipe, Espírito Feliz, do livro Céu e Inferno. Ele foi perguntado se ele ia esquecer a família e os amigos que deixaram na Terra. Ele disse que, se eu houvesse esquecido, eu seria indigno da felicidade que desfruto. É um espírito que está falando, tá? Deus não recompensa o egoísmo. Ele o pune. O mundo em que me encontro pode me levar a desdenhar a terra, mas não os espíritos que nelas vivem encarnados. Somente entre os homens é que vemos a prosperidade levar
ao esquecimento dos companheiros de infortúnio. Então, ele coloca que ele quer sempre ver os seus, ele quer sempre ver as familiares, ele quer sempre ver os amigos, e que ele estar feliz é pensar que um dia eles estarão todos juntos novamente, que se reencontrarão, né? E aí poderão ajudar-se mutuamente, né? Desde que haja esta possibilidade conquistada enquanto nós aqui estivermos encarnados. E tristeza para eles é ver que eles retardam o momento pela falta de coragem, lamentações e dúvidas sobre o futuro ou qualquer outra ação repreensível. Então nós temos que lembrar sempre que a vida não é um problema. Antes de tudo, ela é um desafio. Ela nos apresenta oportunidades de crescimento, principalmente nos setores em que mais nós necessitamos. Cada problema que nós enfrentamos carrega atrás de si uma lição, né? Uma tarefa, um desafio, e aí a grande ventura vai tomar conta de nós quando nós vencermos todos estes obstáculos que a nossa vida nos apresenta. Porque alguns desses obstáculos nós os atraímos, nós os conquistamos, né? Mas outros, eles nos são legados. Nós estamos aqui para superá-los, para aprender com eles. Então, em lugar de nós lamentarmos, vamos fazer dele um degrauzinho. A superação, né, que vai nos fazer, pela fé, acreditar que nós possamos superá-los, e ela vai nos fazer subir um degrau a mais no nosso conceito com o nosso Pai maior. A felicidade, por exemplo, de Francisco Xavier, aliás, Francisco de Assis, que bom a gente não me lembrasse, ela foi conquistada na humildade. Ele era um jovem muito rico, que vivia muito amargurado na riqueza, e depois que ele se tornou um humilde, que ele passou tudo que ele tinha adiante, ele encontrou a paz, porque ele encontrou a riqueza de espírito e não a riqueza material. Paulo de Tarso também era, enquanto Saulo, ele era poderoso, né? Ele detinha conhecimentos, ele tinha poderes, mas era infeliz. Ele voltou a viver depois que ele encontrou essa riqueza interior. Gandhi também encontrou a felicidade quando ele começou a lutar pela paz. E a vida dele foi fácil? Não. Ele matava um leão a cada dia, mas ele encontrou a felicidade nesses momentos. Aí nós podemos ver, mais próximos a nós, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, são pessoas que padeceram. Quem conhece a história delas, a Irmã Dulce, que era aqui, brasileira, da Bahia, ela vivia num cubículozinho, ela se alimentava com aquilo que os pobres se alimentavam, e ela encontrou a felicidade fazendo o bem para os outros. Chico Xavier, né, que também não faltaram nenhum problemas para ele, e ele conseguiu viver bem, né, foi uma opção de escolha. E até mesmo Divaldo, que diz, quando nós começarmos a tornar a terra digna de viver, o reino de Deus estará entre nós. É muito utópico? Não, não é. Então a felicidade é encontrada na harmonização, na renúncia, no desprendimento e na dedicação àqueles que sofrem. Não é desse mundo, mas a felicidade começa aqui.
Hoje de manhã eu estava indo no meu compromisso lá e vou de bicicleta, e quase na esquina da Paraguaçu tinha um senhor querendo atravessar a rua, e eu desacelerei a bicicleta e permiti que ele passasse. E ele me deu um tímido sorriso e foi. E eu fiquei pensando, se eu tivesse passado sempre, eu teria sido mais uma pessoa na vida dele. Mas como eu baixei a marcha ali e permiti que ele passasse, eu ocasionei a ele um momentinho de satisfação. E isso me deixou feliz. E aí eu pensei, mas eu vou passar esse pequeno exemplo, né? Porque eu não fiz para me ser feliz. Eu fiz porque eu acho que é uma atitude que todo cidadão pode fazer. Mas o sorriso dele me encantou, me cativou. E eu acho que eu fiz alguma coisinha para aquele senhor, né? Bom, a felicidade então não está em explorar o próximo, mas em servi-lo. A felicidade não está em destruir ou cavar abismo para separar as pessoas, mas ela pode estar em construir pontes para que se reconciliem entre si. A felicidade não está em sofrer, muito menos em fazer alguém sofrer pela prática da injustiça, mas praticar a injustiça e estar disposto a ser perseguido por esta causa. E aí, uma historinha que eu coloquei, como eu não consegui ainda colocar som ali, porque é tudo passo por passo. Então, a felicidade é como uma borboleta. Quanto mais nós a perseguirmos, tá, mais ela vai se esquivar. E ela vai para lá, e nós chegamos perto e ela vai para o outro lado, e então ela vai para tudo que é lado. Mas, se nós nos atermos a outras coisas, fazermos outras atividades, que seja uma caçada, que seja um envolvimento com outras pessoas, que seja um momento de fazer algo diferente na nossa vida, que seja um bom livro, que seja colocarmos as nossas coisas por ali, e agora estão saindo as pinturas, né? Estão saindo verdadeiras maravilhas, são outras atividades. Aí, aquela borboleta que se escapou de nós o tempo todo vai acabar pousando delicadamente sobre o nosso ombro. Então, nós podemos dizer que a felicidade não é uma estação onde nós chegamos, mas ela é uma maneira de viajar. Era o que eu tinha para hoje.